Olá! O presente trabalho tem como título A Docência Online Atual, História e Precarização. É uma proposta para a ocasião do evento 7º Simpósio de Educação Inclusiva e Adaptações e 5º Simpósio Internacional de Educação. Esse trabalho é resultado de olhares, curiosidades de 3 professoras tutoras atuantes no Brasil, que vê através dele a oportunidade de trocar experiências e reflexões sobre aspectos importantes da educação online, como é a precarização do trabalho do tutor no EAD. O texto aqui disposto em escrito foi elaborado por Francisca Soares da Silva Tavares, eu, as colegas Elizabeth Barroso e Cristina Brito. Queremos deixar registrado, colocar à disposição de leitores reflexões, proposições e experiências práticas envolvendo alguns aspectos da relação professor-tutor, da desvalorização da função, da precarização do trabalho e tarefas do professor-tutor do ensino EAD. Somos professoras de formação, mas também de sentimento humano respeitoso, e por isso buscamos na ciência outros aprenderes, outros fazeres, estes que sejam sempre bastante significativos para resultados de excelência em nosso ensino online e ou presencial. Quem já teve a oportunidade de ler nosso trabalho ou fará, verá que torcemos por novas discussões, novos olhares críticos que nos ajudam a preencher o vazio da nossa caixinha do saber. Sobre a escolha do tema, título do nosso trabalho, A Docência Online Atual, História e Precarização, primeiro, os avanços do EAD, os progressos significativos em números. Segundo, acompanhando e vivendo essa realidade, entendemos que também muito precisa ser revisto no acadêmico pedagógico, em relação à valorização do professor. Compreendemos ainda que são questões, a nosso ver, que precisa ser revista e estudada. Que a valorização do professor-tutor merece mais atenção nos projetos de desenvolvimento da nação. Porque há muito a educação traz na sua história os descasos e a não valorização do profissional docente, seja do EAD ou presencial. Da docência online, como é o foco aqui, sim, podemos tirar muito proveito das oportunidades que ele oferece. Também é sabido que o EAD tem em sua essência a adaptação do processo de educação por demandas específicas do mercado, que o contexto social, econômico e político influem, prevalecem e trabalham em seu favor e ao seu tempo. Segundo Nunes, o nascimento do EAD se dá com o método de aulas por correspondência em volta do século XIX e com iniciativa de professores particulares fazendo oferta de material para ensino e tutoria. Em pleno século XX, vivemos a reforma do Estado e do sistema educativo em articulação com os processos transnacionais. A Unesco recomenda o EAD como modalidade educativa a ser expandida e institucionalizada, segundo Dourado, 2008, Santos, 2010. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9394, de 1996, tem um grande marco. A partir daí, outros tempos, outras realidades, sem dúvida, no EAD surgem. E esses tempos provocam mudanças em todos os setores sociais. Vivendo 2019, o mundo em rede e o progresso tecnológico estupendo chegou. São tempos que os avanços tecnológicos impactam no cotidiano da educação e exigem outros olhares à prática do professor. Segundo Morin, os papéis do professor se multiplicaram, diferenciam e complementam, exigindo uma grande capacidade de adaptação, de criatividade diante das novas situações. No primeiro seminário, Desafios para a Docência Online, UAB, o professor doutor Antônio Dias de Figueiredo deixou uma questão em debate que ficou a provocar reflexões. Ele disse: vivemos num mundo em que não se distingue o online do offline, mas não nos apercebemos disso. É certo que, nesse emaranhado de nuvens, rede, progresso tecnológico, também perguntamos quais são os reais desafios da docência online deste século XXI. Da nossa curiosidade nasceu a proposta que segue também esses questionamentos. Analisar de forma dialógica o trabalho docente online da atualidade,
com fins de compreender o papel do tutor acerca de sua prática e exigências que lhes são atribuídas no exercício de sua mediação. Trazemos o EAD à luz de estudiosos como Tardif, Morin, Lapa, Preto, Nova, José Pacheco e outros. E questionando que propostas podemos elencar para minimizar dar outro rumo à tutoria, entendendo que, diante da grande problemática educacional existente, os descasos em todas as esferas, a má qualidade do ensino presencial e ou em EAD, aumentam prejuízos à população que ora merece mais atenção nos projetos de desenvolvimento da nação. Entretanto, o que acontece, o professor não é valorizado. A função não é vista como importante em política de desenvolvimento do país. E sem ela, a educação de qualidade, não há também a formação de excelência, não há a inclusão social como desejada, igual e valorizada. Contudo, o descaso à valorização do professor caminha junto, vem a reboque. Não há uma política, uma sistematização para conduzir o processo de ensinar e aprender com sucesso. Também é importante grifar que em toda a história do ensino à distância tem se percebido o dinamismo e criatividade do professor para aproximar-se do seu aluno, utilizar-se dos meios mais diversos e disponíveis e de métodos inovadores para conduzir o ensinar e aprender com sucesso. Também sabemos que a precarização no sentido da valorização do professor tutor é uma realidade difícil de compreender. Essa realidade remonta à ideia de um consenso antigo entre aqueles que regulamentam as políticas públicas e de formação, reforçando a história do trabalho explorado, sem perspectiva de investimento e de resultados de excelência futuros. Também há a indefinição referente ao papel do tutor diante das exigências e tarefas que lhes são atribuídas no exercício de sua mediação, deixando-o vulnerável ao modelo de contrato, tutor-bolsista. A desvalorização da função e a precarização do trabalho docente evidencia o descaso pela formação e pelo exercício do magistério. Segundo Tardif, o exercício do ensino magistério se desenvolveu sem objeto de maiores preocupações e sob o paradigma de que ensinar seria uma tarefa relativamente simples. Apesar dos esforços de uma gama de professores tutores se apropriarem da causa do EAD, estudarem para saber utilizar novas metodologias, renovarem suas práticas, se especializarem, ainda assim a questão da qualidade pode ser afetada em detrimento da estabilidade do trabalho do professor tutor e da insegurança e descaso pelo seu trabalho. E para continuar no debate subejamente tratado na área acadêmica a respeito da precarização do trabalho docente online, trazemos algumas premissas para atualizar o tema, como: quem é esse tutor? Como ele se reconhece? Como o sistema educacional o reconhece? O professor tutor merece ser visto como ela importante a garantir a aprendizagem de excelência em qualquer formação do EAD. E quando se fala em precarização docente, devemos ter em mente que a precarização no século XXI não se restringe à docência em especial. Quem é esse tutor? Como ele se reconhece? Como o sistema educacional o reconhece? Bolsista? Bolsista é estudante que recebe uma bolsa de estudos. Docência é a ação ou resultado de ensinar, ato de exercer o magistério, ministrar aulas. E as atribuições? As atribuições do professor tutor vão desde a correção de trabalhos, provas, atendimento via e-mail, atendimento via 0800, atendimento via plataforma, tendo 24 horas para retornar com a resposta aos alunos, lançamento de material na plataforma, lançamento de notas, participação das reuniões da disciplina e nas reuniões da coordenação geral. Por vezes, orientar alunos em seminários, visando a realização dos TCCs e outras tantas atribuições. Tarefas eminentemente docentes. E precariedades do trabalho do professor tutor, onde aparecem? A nosso ver,
Na existência de base jurídica na contratação dos tutores, o que configura a não criação de vínculos empregatícios. A periodicidade dos contratos gera muita insegurança, a baixa remuneração através do pagamento de bolsas pela CAPES, para bolsistas, a denominação não compatível para o que se exige com relação às atividades desempenhadas e as crescentes demandas que se apresentam. Também o documento da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação, em referências de qualidade para a educação superior à distância de agosto de 2007, refere-se à palavra precarização no sentido de coibi-la no tocante à oferta indiscriminada, inviabilizando uma educação de qualidade. Assim, ele tem como preocupação central apresentar um conjunto de definições e conceitos de modo a, de um lado, garantir qualidade nos processos de educação à distância e, de outro, coibir tanto a precarização da educação superior quanto a sua oferta indiscriminada e sem garantias das condições básicas para o desenvolvimento de cursos com qualidade. Que propostas podemos elencar, então, para minimizar, dar outro rumo à tutoria? Bem, a precarização, em nosso entender, ocorre em parte por conta da falta de profissionalismo na formação docente. E concordamos com Nova, que diz: é necessário construir um novo arranjo institucional dentro das universidades, mas com fortes ligações externas para cuidar da formação de professores. Também entendemos como Nova que ser professor é conquistar uma posição no seio da profissão, mas é também tomar posição publicamente sobre os grandes temas educativos e participar na construção das políticas públicas. É aprender a intervir como professor. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de professor for desvalorizada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar ou das técnicas pedagógicas. A formação de professores depende da profissão docente, segundo Nova 2017. Como Lapa Preto, entendemos que transitar no ensino online faz-se necessário não só o domínio das ferramentas, mas que isso é urgente ser feito, pois não se trata do uso técnico do recurso, mas do seu uso pedagógico. Optou-se por uma metodologia de revisão de literatura baseada em textos de autores como Morin, Nova, Lapa, Preto, Tardif, disponibilizados na internet, e dados curriculares coletados pelas autoras, tutoras à distância de cursos da Universidade Aberta do Brasil, UAB. Realizamos pesquisa bibliográfica, tendo como base materiais, textos disponibilizados preferencialmente da internet, procurando sempre privilegiar o meio, porque trabalhamos essencialmente de forma virtual. O EAD é nossa prática hoje. Também realizou-se um levantamento curricular em IES federais, estadual e uma privada do Rio de Janeiro, com o intuito de observar o que vem sendo abordado nos currículos diante das universidades do mercado profissional. Constatou-se que em seus currículos não está presente disciplina alguma que trate de metodologias ou de práticas para o ensino em ambiente virtual, observando a continuidade da formação docente na base do ensaio e do erro. O exercício do EAD requer uma formação mais abrangente, primordialmente o conhecimento de ferramentas tecnológicas a fim de serem trabalhadas em sua docência, mas também deverá ser capaz de promover a construção coletiva de vínculos, proporcionar a busca de informações em diferentes fontes de pesquisa, estimular a prática reflexiva e crítica. Chegamos à conclusão que o presente trabalho configura-se como em andamento e a pretensão é focar no profissional da área, aprofundar a pesquisa, verificar a grade curricular dos cursos de pedagogia, tentar estender a pesquisa para um estudo comparativo de UAB do Brasil e de Portugal. Por fim, encerro com as palavras de Marina Colasanti, que diz: eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a sorrir para as pessoas sempre receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma.